A formação do atleta, onde ele quer chegar, onde ele vai chegar e como ele vai se tornar também como ser humano, a categoria de base ela é de extrema importância. Ele falava do livro Antifrágil na seguinte questão, né? O antifrágil é aquele objeto que quando ele sofre uma pressão ele volta maior. E o livro trazia uma pesquisa, mas ela tentava chegar numa conclusão. O quanto o ambiente externo te influencia, as pessoas que você convive e tudo mais, e o quanto você mesmo tem a capacidade de chegar numa conclusão e passar por cima daquele próprio ambiente. A categoria de base, ela tá num momento essencial na evolução do físico do atleta. Então, se o cara não tiver focado, ele não quiser evoluir e não tiver o foco para evoluir, ele vai estagnar. E aquele menino que se destacou lá com 12, 13 anos, porque ele tinha uma habilidade acima do normal, quando ele atinge 16, 17 anos, a evolução física dele não está da mesma forma que a técnica dele precisa, e ele para e ele bate de frente com outros garotos que estão no mesmo nível físico. E aí a técnica dele que ele tinha, que ele se destacava, não evolui, não se destaca mais. A mentalidade já estava formada por algum motivo. E ele já pensava que ele era o melhor. Eu sou o melhor. E eu me lembro que eu não colocava crédito. Só que hoje, olhando, sou obrigado a dizer que ele estava certo e eu estava errado. Eu olhava assim e falava, não, esse cara não é o melhor do mundo, tem muitos outros. Tudo bem, não era. Só que o trabalho mostrou que realmente a consistência, o foco, a mentalidade, ela faz a diferença, né? Eu sou muito a favor. Tomara que o Corinthians vire, tomara que seja o Ronaldo, sei lá quem, mas compre o Corinthians. Compre o Corinthians, comece a administrar de verdade, como uma empresa, pensando como gestor, como CEO. Começando mais um episódio do podcast produzido pela Max, e hoje eu tenho um convidado aqui para falar um pouquinho sobre muitos assuntos, principalmente o movimento esportivo atual da profissionalização do esporte, falar um pouquinho sobre futebol de forma geral, e aí, claro, os olhares que a gente traz aí pro esporte, pro futebol, pros clubes, a profissionalização, as estratégias de marketing que a gente percebe que os jogadores estão usando, muito assunto legal pra gente falar, e hoje o meu convidado é o Bruno Luiz. Bruno, tudo bem? Tudo bem, Nelson? Bruno, tudo jóia. Muito obrigado aí pelo convite. Eu agradeço aí também a sua presença e participação aí. O Bruno que inclusive foi jogador tanto profissional como de categoria de base, né? Hoje o Bruno é formado em administração, tem MBA em marketing digital, tem uma agência de marketing digital, né, Bruno? Sim. Mas tem uma ligação muito forte com o esporte, né? Não tem como. O esporte tá na veia, né? Tá no coração também. Então, a gente sempre tá envolvido em algo relacionado ao esporte. E aí esse tema que a gente escolheu, né, para falar um pouquinho do esporte também, e aí eu acho que uma das pessoas que pode falar muito bem sobre isso, porque a gente vai falar aí sobre categoria de base e falar muitas coisas específicas que acabam culminando com um resultado, né? Vou dar um exemplo simples, né? Cristiano Ronaldo. Hoje a gente sabe que é um fenômeno de marca. A marca Cristiano Ronaldo, o YouAre, né, que é o canal do YouTube dele, né, Você Ronaldo, né, a marca CR7, né, então assim, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que é um dos atletas aí com, se não me engano, até o atleta que mais fatura, né, de maior faturamento é uma marca. Neymar a gente sabe que é uma marca, né, mas eles tiveram uma base, né, então o Cristiano Ronaldo teve uma base e tudo, e aí eu queria já te fazer uma pergunta, assim, da sua vivência. O que a base impacta, o que ele vivencia lá na base, as pessoas que ele se conecta, o que ele vê, o que ela pode impactar. Claro que tem a personalidade dele também, né? Mas na sua visão, do que você viveu, o que ela pode impactar no resultado final do atleta? É de extrema importância. Eu acho que a formação do atleta, né? Onde ele quer chegar, onde ele vai chegar e como ele vai se tornar também como ser humano, a categoria de base ela é de extrema importância. Por quê? Na categoria de base, muitos acham que você só aprende futebol, mas você aprende várias outras coisas que influenciam na sua vida pessoal também, como disciplina, como respeito. E isso o esporte traz e o futebol também traz. Eu fiz a base do Corinthians, né? Na categoria de base do Corinthians, dos 14 aos 16 anos, e também passei por outras escolinhas de futebol, né? A gente pode falar, hoje tem
usam outros termos aí, mas são as famosas escolinhas de futebol, Sim. que realmente tem um professor ali para... Agora é centro de formação de atletas. Tem vários nomes, né? Agora deixaram aí tudo bem, bem gourmetizado, né? Mas basicamente, do meu tempo, vamos dizer assim, a gente aprendeu como escolinha, e ainda tem alguns lugares que fala ainda como escolinha, que realmente tem um professor ali que vai te ensinar, né? E você citou o Cristiano Ronaldo, para mim, é um ídolo, tanto dentro do gramado quanto fora também. A postura de como ele lida com os negócios também. E a gente vê, né, acompanha algumas histórias de pessoas que conheceram ele ali na base e fala de como ele era focado, como ele era disciplinado, e a base tem uma grande importância nisso, com certeza. Eu vi um livro uma vez, eu vi falar de um livro, né? E aí eu participei de uma palestra do Paulo lá de Jacareí, que trabalha com palestras sobre inteligência emocional, palestras voltadas no desenvolvimento humano, né? E ele comentava do livro Antifrágil, né? E eu vou chegar lá. Ele falava do livro Antifrágil na seguinte questão, né? O antifrágil é aquele objeto que quando ele sofre uma pressão ele volta maior, né? E aí, então, antifrágil, né? Mais do que apenas forte, enfim, tem um porquê do livro. E o livro trazia uma pesquisa que foi feita com diversos entrevistados, pessoas, né? Não foi no Brasil essa pesquisa, mas ela tentava chegar numa conclusão. O quanto o ambiente externo te influencia, as pessoas que você convive e tudo mais, e o quanto você mesmo tem a capacidade de chegar numa conclusão e passar por cima daquele próprio ambiente. Sim. Na prática, a gente sabe que é difícil, né? Pelo menos para mim, eu tenho uma visão de que assim, o ambiente vai pesar muito. Talvez até significativamente de uma forma fatal. Mas o livro ele defende que existe um percentual muito forte de si mesmo. Você percebendo isso, tendo convivido com as categorias de base também, com a formação, vivenciado atletas, né, que se formaram aí como profissionais, também pessoas e tudo mais, e aproveitando o assunto que a gente pegou do Cristiano Ronaldo, o quanto você acha que a base pode ter sido fator decisivo para ele ser a figura que ele é hoje, e o quanto você acha que, além da base, tem alguma coisa ali que é dele mesmo que faz essa diferença? Eu costumo dizer, Nelson, que assim, esses atletas que a gente vê ali na ponta do iceberg, são os que estão na mídia realmente, ganhando milhões de dólares, de euros, de reais. Existiu ali uma base, mas é muito da personalidade dele também. Tem muito jogador que eu conheci que provavelmente eles foram melhores que atletas que hoje estão aí em alto nível jogando em time grande do Brasil e da Europa, que poderiam se destacar, mas não tinha essa personalidade e as outras coisas que a base poderia oferecer, que era disciplina, lidar com pessoas também, o foco necessário para você treinar e cuidar do seu corpo, para você se desenvolver, né? Porque a categoria de base, ela está num momento essencial na evolução do físico do atleta. Então, se o cara não tiver focado, ele não quiser evoluir e não tiver o foco para evoluir, ele vai estagnar. E aquele menino que se destacou lá com 12, 13 anos, porque ele tinha uma habilidade acima do normal, quando ele atinge 16, 17 anos, a evolução física dele não está da mesma forma que a técnica dele precisa, e ele para e ele bate de frente com outros garotos que estão no mesmo nível físico. E aí a técnica dele que ele tinha, que ele se destacava, não evolui, não se destaca mais. Então, se a pessoa, o atleta, o menino que está na base, não tiver uma personalidade para ele ter esse foco e já saber o que ele quer, ele vai ser só mais um. Quantos caras a gente conheceu que pararam no tempo
e não evoluíram e não conseguiram se tornar profissional. Eu conheci vários, talvez até melhores que já estão aí, vamos dizer assim, num Corinthians da vida, né? Num Flamengo. O Flamengo eu acho que está no nível acima, mas outros times hoje do Brasil, a gente conhece caras que jogam na várzea, que tem um talento igual ou até acima desse cara que está no time profissional, entendeu? Então vai muito da personalidade. Eu costumo dizer que os destaques, se você pensar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que são os 3 principais aí, Mbappé também posso citar, são caras que, se você ver uma entrevista deles, eles têm bastante coisa em comum. Eles são focados, eles sabem o que eles querem e você pode falar o que for, não vai mudar. Quantas críticas você já leu sobre o Neymar, sobre a postura dele? E ele muda? Ele não muda, ele tá com 33 anos, se eu não me engano, e não muda, ele segue fazendo o que ele acha que é o certo para ele. Então é muito da personalidade do atleta também, junto com a base. Isso faz a construção de um atleta de sucesso, eu acho. Uhum. Não, com certeza, né? Eu acredito também, a gente percebe, né? Porque assim, chega um momento que a personalidade ela vai puxar a diferença ali, Precisa, né? E eu falo também de percepção de ter acompanhado, porque eu, por exemplo, sou praticamente da idade do Cristiano Ronaldo, né? Ele tem 40, eu tenho 39, sim, né? E acompanhando, é muito curioso seguir essa trajetória e acompanhar, por exemplo, esse resultado, porque eu me lembro que quando ele estava lá no Sporting, né? Ele era do Sporting, sim, depois Manchester, e aí foi seguindo a carreira dele. Eu me lembro que ele não era né? Ele óbvio, não era o melhor do mundo, não era, mas sempre tinha essa personalidade muito forte, incisiva. Eu não sei de onde veio, obviamente, aí, enfim, só que sempre teve isso muito forte. Mas é uma coisa que é o curioso, é que ele já tinha uma certeza. Então aí vai da personalidade, da mentalidade, eu acho até, né? A mentalidade já estava formada por algum motivo. E ele já pensava que ele era o melhor do mundo. E eu me lembro que eu não colocava crédito. Só que hoje, olhando, eu sou obrigado a dizer que ele estava certo e eu estava errado. Eu olhava assim e falava, não, esse cara não é o melhor do mundo, tem muitos outros. Tudo bem, não era. Só que o trabalho mostrou que realmente a consistência, o foco, a mentalidade, ela faz a diferença, né? Então, talvez seja isso que a base pode ajudar, talvez, o atleta que talvez que ele não tenha, por exemplo, essa formação, chegando na base, num processo de formação, disciplina, se de repente ele se deparar com um bom treinador ou com um bom time ali que também vai ajudar ele se formar enquanto pessoa e explorar as potencialidades dele, talvez ele consiga chegar mais longe, né? Não, com certeza. Eu acho que tem muitos talentos perdidos no Brasil. E por falta de base. Por falta de oportunidade de estar numa base realmente que oferece uma estrutura. Estrutura que eu falo, não só a estrutura de local, mas uma estrutura de direcionar você. Tem uma entrevista famosa do Ronaldo, né, do R9, que ele fala, né, que ele poderia ser melhor do que ele foi se ele tivesse o treinamento correto, né? E ele fazia treino junto com o Roberto Carlos, com o Cafu, que não era o perfil dele, não era o biotipo dele. Ele não precisava correr longas distâncias, né? Então ele fala isso na entrevista. Eu vi essa entrevista. E é super interessante. Eu considero isso para mim também, né? Como eu também fui de uma época que o treinamento era igual para todos, não tinha um treinamento específico, não tinha uma evolução ali acompanhada, né, por algum profissional. E eu concordo plenamente. Hoje um garoto talentoso que de repente ele não precisa fazer um treino específico de longa distância, porque ele joga numa posição que não necessariamente ele precisa ter essa resistência tão evoluída, de repente evoluir mais a força dele e o pique curto, né? Então, isso aí vai fazer diferença, e a base hoje no Brasil, ela se encontra nessa situação. Hoje ela oferece isso, né, para os garotos. A gente vê muitas bases aí evoluindo
demais na tecnologia, no centro de treinamento, né? Tem um grande exemplo hoje que é o Mirassol, né? O Mirassol vem se destacando por quê? Porque começou esse trabalho lá na base alguns anos atrás, né? E colheu frutos com venda de jogadores para assim evoluir e chegar até o profissional, né? Então, é de extrema importância essa estrutura, de modo geral, na base, né? Na categoria de base. Sim. E você que passou pela base, né? Igual você falou, escolinha, a categoria de base do Corinthians, que é um time de elite do futebol brasileiro, de ponta, né? Depois também como atleta profissional durante um período. Como que é para a cabeça de... E aí você pode compartilhar também a sua experiência. Como que é para a cabeça de um menino, por exemplo, um adolescente, chegar na categoria de base de um time como o Corinthians? O que passa na cabeça dele? Como que é? O que muda, assim? Primeiro, assim, é sonho, né? É o seu sonho de você estar num time grande. E eu, particularmente, sou corintiano, né? Então, quando me chamaram lá, que eu me destaquei num campeonato, e aí me convidaram para ir para Parque São Jorge, na época, o treino, né? E no Terrão, eu sou filho do Terrão, hein? Treinou lá com muito jogador que depois foi para fora do país e... Eu acho que assim, o grande destaque que eu acompanhei de perto foi o Jô, né? Uhum. Foi atacante do Corinthians bastante tempo, acho que é um dos artilheiros ainda do Corinthians da história aí. Mas quando você entra numa base, principalmente de um time grande, você acha que, tô no caminho certo, né? Mas a gente sabe que a realidade é outra, né? E quando você cai ali para treinar no Corinthians, por exemplo, toda semana tem 200 garotos lá querendo fazer teste. E desses 200, tem vários que querem pegar a sua posição, né? Uhum. Então, eu costumo falar que, assim, é até clichê, mas chegar lá talvez não seja tão difícil quanto se manter, né? Então, você se manter numa base de um time grande, é muito difícil, porque a concorrência é enorme. Você tem que mostrar resultado, você tem que evoluir fisicamente, né? Então, mas, ali a cabeça do garoto ali com 14 anos, achando que vai ser profissional do Corinthians, no time que era o seu sonho, né? Que é o sonho da sua família. Você pensa na sua família, vai mudar a realidade da sua família, vai começar a ganhar dinheiro e tal, né? Vai evoluir, vai para a Europa. Passa várias coisas. Então, se o garoto não tem essa preparação, essa personalidade também, preparada já também para suportar tudo isso aí, ele acaba ficando no meio do caminho, né? Uhum. E às vezes a própria mentalidade também, que são fases da vida que às vezes a gente tem algumas possibilidades, por exemplo, mas é isso que você falou, né? Às vezes envolve uma série de questões que há um tempo atrás muitas pessoas talvez não tivessem acesso, né? Às vezes é um treino específico, às vezes é uma mentalidade específica, é alguém que se conectou, né? A realidade é bem diferente do que é mostrado na mídia, né? A gente sabe que as dificuldades são enormes, desde a base até no profissional. Muita coisa acontece, tem muita coisa envolvida através de treinadores e diretores, e não é só talento. Não é só talento. Hoje você pode falar que assim, tem muito garoto bom na base. Os principais estão nos times grandes, mas tem muito garoto bom que está em time pequeno e acaba não acontecendo, não indo para um time grande, que aí você olha lá naquele time grande, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, e fala, eu conheço o fulano lá, da mesma posição que joga no São José, no Jacareí, no Taubaté, né, falando da nossa região, que ele tem mais talento. E por que ele não está aqui? E aí, essas são as entrelinhas do futebol que só quem vive a realidade, quem vive o dia a dia do futebol, sabe o que acontece, né? Posso citar uma, por exemplo, né? A questão do empresário. O empresário, hoje no futebol, como há anos atrás também, desde o meu tempo, já fazia total diferença, né? Se você não tinha alguém para cuidar dessas coisas, para fazer os contatos, para fazer o network entre os clubes, cara, você ficava para trás, né? E hoje continua muito forte isso, né? Porque as redes sociais estão aí para mostrar também. Eu acho que facilita, porque se você tem um filho, por exemplo, que começa a se destacar, você pega a câmera e filma ele.
Vai que... Isso, né? Aí traz repercussão, né? Inclusive, aproveitando que a gente vai entrar nesse assunto do esporte enquanto marketing, né? Só fazendo um adendo no que você disse, tem muitos jovens, às vezes... criança, adolescente ali, o menino tem 8 anos, tem 10 anos e já tem um Instagram bombando com milhões de seguidores porque o pai já fez uma estratégia de viralizar os lances dele, né? Então, esse é o lado bom, que ele pode aparecer através da rede social, ele pode se destacar e um empresário ou um clube mesmo pode chegar e, vem, traz esse menino aqui para treinar, né? Mas imagina a concorrência também. Porque ficou democrático. Qualquer pessoa hoje tem um celular e pode gravar, né, o seu filho ali, os lances e tal. Mas a concorrência é maior também, né? Então tem os dois lados ali da moeda também, né? Dessa dificuldade. Sim, não, com certeza. E aí eu acho que isso vai trazendo toda a diferença, né? E aí agora sei que você não parou com o futebol, né? Que continua destaque aqui no Vale do Paraíba, aqui, principalmente no futebol amador, né? Tá passando essa época aí. As dores no joelho, na coluna, estão ficando maiores, mas estamos aí, fazendo os gols ainda ali. Legal. Bruno, e aí aproveitando, né? Você começou a falar do empresário, né? Que faz toda a diferença, a gente percebe isso, exatamente isso que você falou, acho que quase unanimidade isso. Todo mundo percebe que às vezes tem alguém ali que se destacou muito, mas tem alguém ali que de repente tem um empresário, tem alguma coisa ali que conseguiu os contatos certos, o cara é bom, mas talvez não é espetacular como um outro, e tem essa questão ali específica que a gente vê. Por outro lado, é uma questão de profissionalização, né? O Ronaldo, o R9, deu exemplo lá do treino específico. A gente vê agora as SAFs, você deu o exemplo do Mirassol. Você percebe que o futebol, por exemplo, ele está se profissionalizando cada vez mais, essa própria democratização da informação, mas ao mesmo tempo, assim, agora é SAF, agora a gestão é diferente, agora o dirigente é cobrado, eu acho, pela percepção que eu tenho, como não era antes. Né? Então, você percebe essa profissionalização que vai impactar direto nos resultados, às vezes até vai entrar no marketing também esportivo, etc. Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, essa exposição, né? As redes sociais também entram nisso, né? Por quê? O que o Ronaldinho e o Ronaldo fazia fora dos gramados, a gente ficava sabendo só quando virava realmente uma notícia bombástica, né? Saía no jornal e tal. Hoje, as redes sociais acompanham o clube, os atletas, os diretores, para saber o que eles estão fazendo. E a partir do momento que a SAF se tornou realidade no Brasil e no mundo, as coisas ficaram mais profissionais, trazendo mais retorno financeiro, mas também a maior cobrança. Porque a torcida, você tem um clube que não é SAF, a cobrança é diferente num clube que é SAF. Porque o que é a SAF? A SAF é a profissionalização de um clube para ele se tornar uma empresa, né? E para gerar lucros. Lucros para o proprietário, né? Tem um dono na prática, né? Sim. Então, é muito do ego também, do torcedor, que ele fala assim, você comprou meu clube. Agora eu quero ver resultado, né? Então, mas também eu vejo como positivo as SAFs no Brasil, porque tem muitos clubes que se não virassem SAF, estariam falidos. E isso, os números mostram que a administração como associação, como no formato mais antigo, ela já não estava funcionando mais, né? A gente vê clubes grandes aí, tradicionais do Brasil, que ainda não se tornaram SAFs e estão numa realidade bem difícil, né? Financeira, de estrutural, né? E então eu vejo como positivo, mas tem cobrança. Essa herança do modelo de gestão, né? Porque talvez, e aí a minha visão pessoal é que assim, a SAF talvez ela realmente tenha esse ponto positivo porque ela assumidamente também visa o lucro. Sim. Então, assumidamente, ela visa um lucro com uma responsabilidade de gestão e eficiência, porque com eficiência vai ter lucro. Por outro lado, vem as críticas, né? Sim. Por exemplo, o meu time não subiu, meu time não foi campeão.
mas tive muito lucro. E aí onde entra a cobrança da torcida, né? Então, vai precisar encontrar um meio termo, mas por outro lado, não dava para o clube ser só uma associação, o dirigente entrar naquela associação, ele ganhar super pouco. Tô dando um exemplo, tá? Uma hipótese. O dirigente entra na associação, por mais que a gente fale, mas ele é voluntário, ele é porque é apaixonado e tudo. Na prática, talvez, no meu ponto de vista, e eu já vi uma tese de um promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, salvo engano, que ele falava justamente isso. Para as entidades sociais, sem fins lucrativos e tudo, ele era a favor que o gestor fosse bem remunerado, tivesse um bom salário. Porque na prática, às vezes o gestor ele é proibido de ter salário, dependendo do estatuto, ou ele não pode ter ou ganha mal. Aí você abre brecha para corrupção. Não digo que todas as pessoas vão fazer, mas na prática a gente percebe que isso pode abrir uma brecha. Então eu particularmente prefiro uma associação onde o gestor seja bem remunerado, assumidamente bem remunerado, do que ele ganhe pouco e você... Cara, hoje é a realidade de muitos clubes ainda, né? Que tá acontecendo, né? Hoje o clube mais endividado do Brasil é o Corinthians. E qual que é o formato da gestão do Corinthians? É o formato antigo. E por que não vira SAF? Você sabe me dizer ou não? Não. Por que não vira SAF? Não. A torcida não deixa. Acho que vai ter muitas questões envolvidas aí, né? Questões. E a preocupação da torcida, eu acho, né? De, vou deixar vender o Corinthians, né? Mas eu vou mais a fundo ainda. Tem muita gente que é de torcida, de várias torcidas, que o Corinthians, por exemplo, tem várias torcidas. Tem muito diretor, conselheiro, que, cara, ganha alguma coisa envolvido. Pode ser por troca de benefícios, financeiro também, dinheiro envolvido. E aí, esse formato de SAF que vem um cara e fala assim, e agora eu sou dono do Corinthians, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer do meu jeito. Você vai responder a essas pessoas. Você acha que eles permitem isso? Uhum. Então, ainda, esse modelo antigo de gestão, ele dá muita brecha ainda para essas coisas acontecerem. Então a SAF veio, na minha opinião, ela veio para agregar muito ao futebol brasileiro. Eu acho que o próprio time do São Paulo teve uma discussão recente sobre essa questão de influência, de benefícios e tudo. Estava aí na mídia se discutindo sobre isso, né? E aí a gente chega a um ponto, né? Talvez o modelo de gestão, o modelo esse modelo antigo, né? Ele tenha que ser revisto também, né? Porque você, eu tô aqui de graça. Tô dando um exemplo. Não tô defendendo ninguém, nem eu tô colocando uma realidade que eu vejo. Às vezes, na cabeça do cara, ele pode aproveitar alguma brecha lá e se ele, né? Enfim. E aí, o que eu digo ou o modelo de gestão muda ou ele tem que virar SAF. Né? Porque não dá para ficar desse jeito, né? Mas é o que acontece, né? É o que a gente já viu aí noticiar em vários lugares, né? Que coisas eram feitas por trás ali, né? E esse modelo de gestão facilita muito para acontecer isso aí. E a dívida só aumenta, né? Só aumenta. E eu sou muito a favor. Tomara que o Corinthians vire, tomara que seja o Ronaldo, sei lá quem, mas compre o Corinthians. Compre o Corinthians, comece a administrar de verdade, como uma empresa, pensando como gestor, como CEO. Porque, cara, a gente tem que evoluir. A gente parou no tempo com o futebol brasileiro. Comparado aos clubes. Em comparação com Europa, Arábia Saudita. Sim, cara, isso é muito nítido, Nelson. E assim, eu posso até dar um relato do que eu presenciei na categoria de base do São Paulo, por exemplo. Eu participei de um processo, né, na categoria de base do São Paulo. Fui até campeão da categoria de base do São Paulo, lá em um torneio que envolve escolas de futebol do Brasil inteiro. Então eu fiquei um período ali por dentro e depois tive a oportunidade de fazer alguns treinos lá no CT de Guarapiranga e tal. Cara, como eles encaravam um processo seletivo para escolher um garoto ali, cara, era surreal. Você saía da sua casa, como a gente estava falando de sonho, muita gente sai da sua casa para conquistar o sonho de participar da base do São Paulo. Aí você chegava lá para fazer um treinamento de 2 dias e simplesmente se olhava para o treinador. Eu vou dar um exemplo meu, o que aconteceu? Eu fiz um gol lá no treinamento, no peneirão, né, famoso peneirão.
E eu olhei para fora, os treinadores não estavam nem olhando para dentro do campo. E aí você olhava aqueles senhores, que eram tudo mais velhos, assim. E possivelmente uma mentalidade antiga ainda. Antiga. Ultrapassada. Uhum. E aí você via que assim, não tava... Era só para fazer número, aquele peneirão. Era só para falar que teve o peneirão. E a gente teve o custo de estar lá, de ir até o local, de deslocar, sabe? Tudo isso e sonho envolvido, né? De você se tornar um jogador de futebol. Então, eu presenciei isso na base do São Paulo. E isso reflete hoje. A situação do clube, do profissional do São Paulo, eu posso falar isso não só por esse relato que aconteceu comigo, mas também pessoas que já participaram, que esteve lá na categoria de base e falaram que, assim, há uns anos atrás, largaram. Não fizeram o que tinha que ser feito, sabe? Então, eu tô citando São Paulo, mas acontece com várias outras bases. E aí tem um exemplo bom também de Palmeiras, por exemplo, que hoje tem a melhor base do Brasil, que vem ganhando quase tudo aí, né? Sub-17, sub-15, sub-20, né? E vem se destacando e vendendo e criando talentos dentro da categoria de base. E eu também participei de alguns processos dentro do Palmeiras e era totalmente diferente, era uma outra visibilidade. Eram treinadores novos que vinham com técnicas diferentes, não aquelas antigas, aquele modelo de treinamento antigo. E aí eles estão colhendo hoje. Hoje, pô, o Palmeiras se mantém hoje com venda de jogador. Então é o modelo correto da categoria de base, mas que eles já vêm trabalhando há anos. E a gente vê também seleção da Alemanha, por exemplo, quando perdeu a Copa do Mundo na Alemanha, pô, a decepção, imagina, pra gente aqui foi mais que decepcionante, né? Eterno 7-1, né? Mas para eles também foi difícil, né? A Copa de 2006, se eu não me engano, que foi na Alemanha, né? É isso mesmo. Foi na Alemanha em 2006 que eles perderam a Copa do Mundo também e decepcionaram, porque botaram uma expectativa muito grande. A partir daquele momento, eles refizeram todo o sistema de categoria de base do país, de todos os clubes, com apoio também do governo, de tudo, e fizeram uma democratização de recursos ali dentro do país. E eles colheram esse fruto. Né? Em 2014, 8 anos depois, eles colheram fruto com jogadores que eram da base na época. Teve até relato sobre esse episódio mesmo, né? Então, faz total diferença, cara. Eu acho que a gente falou isso aí um pouco anteriormente, né? Muita coisa envolvida. O futebol é muito complexo. E aí, mas falando desse ponto de profissionalização, você que é de administração de empresas, né? Formado em administração de empresas, com MBA em marketing digital. E hoje tem uma agência de marketing digital, né? Aí a gente vendo toda essa movimentação dos atletas como marca, dos clubes se profissionalizando e tudo mais, eu acho que vem esse aí a gente traz um pouquinho não só do futebol, mas como esse movimento que vem acontecendo no Brasil, onde todos estão percebendo a necessidade de se profissionalizar. Né? Eu preciso cuidar da gestão. O cara é empresário, ele tem uma empresa. Seja um clube, seja um projeto social, seja uma empresa. Porque às vezes tem níveis, né? É um que está começando, é um pouco maior. Sim. E aí eles vão percebendo, né? Eu preciso me profissionalizar, eu preciso estudar. Se eu quero ter resultados, a minha gestão tem que ser eficiente. Eu preciso de um marketing eficiente. Né? E eu acho que aí entra uma lição para todo negócio, não só para o futebol. O futebol tem se profissionalizado, tem buscado se profissionalizar, e as empresas também precisam e têm tido esse movimento, né? Não, com certeza. A gente percebe, né? Igual eu citei anteriormente também, que hoje o atleta, o clube, ele é seguido nas redes sociais e acompanhado ali diariamente, né? E a gente vê esse movimento e é de extrema importância. Eu acho que o marketing, não só pro mundo esportivo, mas para qualquer empresa, ele tem que ser encarado a sério. A empresa que não encara o seu marketing a sério, ela tá fadada a falhar, a não vender. Uma empresa que não vende, quebra. Então, é de extrema importância e os clubes de futebol se encaixam nisso também. Hoje a gente está falando agora de SAF, então um clube que é uma empresa, no formato de uma empresa,
ele também tem que ter a parte de marketing esportivo, campanhas, vendas de patrocínio. Hoje, se você pegar alguns clubes que você olha o uniforme, tem mais propaganda do que cor no uniforme, né? De tanta propaganda que tem. Tem na meia, no short, atrás, na frente. Mas, cara, visualmente pode ser feio, né? Muita gente não gosta. Mirassol, por exemplo, tem a camisa cheia de patrocinadores. Mas tem que pensar no clube, no retorno, no financeiro, né? A conta precisa fechar de uma forma eficaz para atingir o objetivo final. Precisa fechar, mas a gente fala de... o futebol, por exemplo, né? Falando de futebol, a gente mexe com paixão. O futebol é uma paixão nacional. Ainda é uma paixão nacional. Apesar de não ganhar uma Copa do Mundo há vários anos, mas é uma paixão nacional. É ano de Copa do Mundo, a esperança tá aqui de novo. Vamos ganhar, vamos ser campeão mundial. E o marketing entra muito nisso, na parte emocional, né? Então, você tendo um marketing profissional na sua empresa, no seu negócio, no seu clube, sabendo fazer isso, você consegue atingir muita gente. Porque, como eu disse, é uma paixão. Tá dentro do coração. Eu sou apaixonado por futebol. Posso estar trabalhando com qualquer outra coisa, mas o futebol tá no coração. E eu acredito, falando disso que você trouxe, por exemplo, você tem a inteligência artificial hoje, né? Ela facilita o trabalho do profissional, ela agrega. Eu não acredito que necessariamente agora vai baratear muito o meu custo de marketing. Eu, particularmente, acho que não. Porque você tem um profissional ali que está trabalhando, fazendo tudo. Então, existem custos. Para fazer um vídeo de inteligência artificial tem custo, para fazer o texto, você vai precisar de inteligência artificial paga, você vai precisar de bons profissionais para fazer o que tem que ser feito. Então, eu discordo desse ponto assim, agora é tudo mais barato. Pode ter um equilíbrio ali, mas só que eu acho que o grande lance não é ser mais barato. Acho que o grande lance é, além de ter resultado, você consegue fazer muito mais coisas que você não conseguia. Vou dar um exemplo. Eu torço pro Vasco, né? É o meu time, o time que eu acompanho, que inclusive teve um problema com a SAF, né? Sim. Aí o Pedrinho estrategicamente conseguiu na justiça segurar lá o que precisava segurar. Mas o que eu quero dizer, aí saiu o Verratti foi pro Cerro Porteño. E aí os caras fizeram uma campanha de marketing no Instagram que é de Piratas do Caribe. É um filme com tal. E aí, só que aí usaram um pouquinho de inteligência artificial também, algumas questões e tudo, e fizeram uma grande campanha no Instagram ali. Só que se for ver um tempo atrás, qual era o custo para você fazer tudo isso? Então, o foco não é deixar o seu marketing mais barato, do meu ponto de vista, com as ferramentas. Mas com essas ferramentas, hoje você consegue produzir um filme que você ia gastar milhões para produzir daqui a um tempo, né? Então, tudo vem ajudando e a empresa consegue hoje ter acesso a criatividades e possibilidades e potencialidades que ela não teria antes, né? Eu acho que, assim, até clubes pequenos mesmo, né? Hoje eu vejo até na Várzea, no Amador de São José dos Campos, por exemplo, que é uma cidade maior, cara, tem clube... É a maior aqui da região do Vale. É a maior do Vale. Tem clube hoje do futebol amador que ele monetiza o Instagram dele. Ele vende cotas de patrocínio dentro do Instagram dele, tá? Porque o cara tem um alcance ali de, vamos dizer assim, 100 mil pessoas no mês, 100 mil visualizações no mês, ele consegue monetizar isso. Porque pro cara de uma empresa... Vamos supor, você tem você segue um clube, um time de futebol da Várzea, de São José, que é da Zona Leste de São José, de um bairro específico, e a sua empresa, o seu negócio, que é um pequeno, médio negócio, ele tá nessa região, cara, você tem um potencial de alcançar 100 mil visualizações em pessoas que provavelmente a maioria seguem esse clube que é da sua região. Sim. Por que não? Por que você não vai anunciar? Sei lá, uma cota de patrocínio aí de R$800, vamos dizer assim, que você fecha uma parceria que ajuda um clube de futebol amador, mas que você vai aparecer e vai destacar a sua empresa também. Potencial. E aí entra nessa questão de profissionalização, né? Se entrar com o profissional certo, com estratégia, até um clube local ou amador, ele pode ter um destaque, né? Até o amador. Se você for ver, por exemplo, alguns relatos interessantes.
O Dani Alves, que era lateral da seleção brasileira, depois que ele foi absolvido desse processo dele lá na Espanha, ele saiu a notícia aí que ele comprou um clube lá de Portugal. Salvo engano, segunda ou terceira divisão de Portugal. Mas, ou seja, um clube pequeno. Eu dei uma olhada lá no Instagram do clube, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas era coisa de 13 mil seguidores. Poucos seguidores. Isso, poucos seguidores. Mas aí o clube começa a fazer collab com o Dani Alves, que tem alguns milhões de seguidores. Aí começa a fazer uma estratégia aqui, uma estratégia de marketing. Daqui a pouco ele consegue potencializar isso. O Flávio Augusto, que foi dono do Orlando City, levou o Kaká lá durante um tempo e tudo mais, ele relata esse ponto assim. Já nos Estados Unidos, é claro, é outra realidade. Só que o que ele falou, por que ele comprou o Orlando? Ele falou, eu vi algo que as pessoas talvez não estejam vendo. E foi fato, ele comprou por um valor e conseguiu ter um lucro, multiplicar, enfim. E talvez o próprio clube de base aqui vai ter essa realidade. O clube de base não, o clube amador aqui também, seja na nossa região ou em outra, vai ter essa realidade que se ele usar uma estratégia boa, ele tem muitos seguidores, ele pode chegar a muitas pessoas, né? O próprio São José foi um exemplo. Quando ele estava próximo ali, com a expectativa de subir para a Série A1, o movimento da torcida foi grande, né? Porque é paixão, cara. Não tem como, isso aí mexe. A gente que estuda um pouquinho sobre a parte de neuromarketing, a gente entende um pouco de como atingir essa pessoa, como impactar essa pessoa que gosta de um certo assunto. E o futebol não precisa muito. Não precisa. Se o cara é torcedor do time específico, pode ser do amador ou do time grande, do profissional, cara, se ele estiver vendo um conteúdo que vai chamar a atenção dele, ele vai ficar no vídeo, vai ficar na publicação, ele vai interagir. Se precisar, ele vai ajudar financeiramente, vai pagar um sócio-clube, né? Então, cara, o clube que quer fazer precisa monetizar. Eu acho que todo mundo precisa monetizar um clube de futebol, não só um clube, uma empresa também. Mas você tendo um profissional que saiba fazer isso, você consegue também. Você consegue monetizar em todas as áreas. Seja na parte mais antiga, que é a parte de publicidade, de repente ali no off, né? Um banner, um canal de mídia indoor. Mas as redes sociais hoje são mais vistas. E você contratando um profissional que saiba fazer isso, é totalmente possível você monetizar e não só se tornar algo assim... eu tenho o Instagram lá, sei lá, meu sobrinho faz lá pra mim, minha sobrinha, minha filha vai lá e faz um post pra mim. Não, você profissionalizando as suas redes sociais, você vai ter um retorno e vai monetizar isso e gerar lucro também para sua empresa ou para o clube, agora falando de futebol, mas para sua empresa, para o seu negócio, seja ele pequeno, seja médio ou grande, com certeza. O Flávio Augusto, que agora é conselheiro lá da V4 Company, né, que é a agência... assessoria de marketing digital, né? E ela tem muitos clientes e tudo mais. O Flávio Augusto falou esses dias uma coisa que é óbvia, né? Mas, assim, muitas pessoas às vezes não percebem exatamente isso que você falou. O Denner Lippert, que é o dono lá da V4, falando com o Flávio Augusto e perguntou, né? O quanto ele achava que era importante a empresa ter uma assessoria de marketing, ter uma empresa ali cuidando do marketing, né? E eu pensei, acho que o Flávio Augusto vai vender o peixe ali para V4, foi falar que não. Mas realmente o Flávio Augusto falou que precisava ser falado. Ele falou, não, eu acho que o marketing tem que ser da empresa, essencial, tem que ser dentro, tem que estar ali dentro da empresa. Porque o marketing é vendas, ele tem que estar ali na origem da empresa, tem que ser algo interno nesse aspecto. A direção ela tem que estar acompanhando o marketing, discutindo o marketing. Mas é super importante você ter um profissional que está aqui acompanhando, atendendo outros clientes, vendo todas as estratégias de mercado para chegar e falar assim, eu vou te assessorar aqui. Não vai fazer mágica para você. Não vou entregar aqui para o marketing, Bruno... Vende tudo para mim agora, vende tudo aqui, resolve todos os meus problemas. Aí o dono da empresa que é mágica. Agora, se ele não profissionaliza, deixa com o sobrinho, deixa com...
A não ser que o sobrinho seja um baita profissional, né? Fora isso, ele não vai conseguir fazer esse aspecto. Ele não vai conseguir ter o resultado que ele precisaria ter. E aí ele tá só deixando o crescimento para depois, né? Sim. Tem um colega que fala muito isso, né? Fazer mal feito ou fazer bem feito quase que vai dar o mesmo trabalho. Você vai ter as mesmas horas de desgaste, de acompanhamento, tudo. Você pode ter um custo de investimento maior, mas e aí vai ter que estar na sua planilha de retorno esperado, né? Eu também gosto de uma frase que é assim: cuidado com o que você faz todos os dias, porque você vai ficar bom. Então você tem que tomar cuidado. Eu que trabalho com marketing, vivo o marketing todos os dias, eu faço marketing todos os dias. Eu estudo marketing todos os dias. Eu faço pesquisa sobre marketing todos os dias. Eu vejo referências todos os dias. Então, eu acho que eu vou ficar bom. Se eu não sou, eu ainda vou ficar bom. Porque eu estou fazendo todos os dias. Então, quando a empresa sabe que ela precisa de marketing e ela investe, não só o recurso financeiro, tá? Investe tempo também para ouvir e para fazer acontecer dentro da empresa no sentido de marketing, ela começa a colher frutos. Tem clientes que começaram aos poucos, que não acreditavam, que hoje, depois de um ano e meio, colhe frutos das redes sociais. Fecha um contrato aqui, outro ali, né? Mas por quê? Ela tomou uma decisão há meses, há anos atrás, de encarar a sua rede social, o seu marketing como um todo, como importante. Então precisa virar essa chave. Tem aquela história, né? O empresário que fala assim: não, eu sou dono do meu negócio. Tá, beleza, você é o dono do seu negócio. Mas o que você faz mais? Você faz as compras da empresa? Faço as compras. Você faz a gestão das pessoas? Faço. E a rede social, quem que faz? Sou eu também. Pô, você é o gargalo da sua empresa. Eu preciso te falar. Você é o gargalo da sua empresa. A partir do momento que você é o gargalo, as outras coisas não... Nenhuma das coisas estão sendo bem feitas. Então, hoje você tem que reconhecer que você precisa de algum profissional da área para atuar nessa área da sua empresa, para você colher frutos e ter retorno financeiro e ter sucesso empresarial. Excelente, eu concordo 100% aí. Eu acho que a gente vai encaminhando para o final e terminando com o que a gente falou antes, né? Porque se aplica ao esporte e se aplica às empresas, ao marketing, a esse mundo de profissionalização das empresas, dos setores e principalmente aqui o nosso assunto que é o marketing, enfim. E aí a gente termina com essa frase que pode ser exatamente o exemplo do que a gente começou o assunto hoje, que é do Cristiano Ronaldo. Cuidado com o que você faz todos os dias. Cuidado com a mentalidade que você tem, porque você pode ficar bom, né? E ele ficou muito bom, né? Aí tá a prova viva de que, né? É bom isso acontecer, porque aí a gente vê na prática que isso é uma realidade, né? Eu quero mandar, então, um parabéns pra ele aí. Será que ele vai assistir? A gente tá gravando hoje, é aniversário dele hoje. Opa, então, gravação vai de que hoje... chega até ele, né? Imagina? Opa, ele responde aí. Vamos dar um jeito de chegar até ele. Vamos mandar pra ele. Mas é um ídolo mesmo, assim, do futebol e da vida. E fica de exemplo pra gente, né, Nelson? Tudo que a gente faz com constância, com disciplina e o foco que o esporte oferece muito e a gente traz para a vida profissional também, com certeza a gente vai colher esses frutos aí, e sempre com Deus ao lado também, as coisas acontecem. Obrigado, então, pela participação aqui, Bruno, por ter aceitado o nosso convite. A gente vai terminando, mas a gente volta com o próximo podcast produzido pela Max. E fica o nosso abraço aí, né? Os nossos desejos de muitos anos de vida e os nossos parabéns ao aniversariante do dia de gravação de hoje, que é o Cristiano Ronaldo, né? Um abraço aí. Parabéns pro Mané. Ele gosta de falar Mané. Ele tomou seu Instagram, né? Porque o @Cristiano é dele, né? Bruno Luiz Cristiano, então, né? Muitos acham que eu sou irmão dele, né? Gente, até a próxima. Obrigado.